Falo não, nem que me pague, vou falar. Pessoal, hoje nós iremos ter uma honra aqui nossa de pôr 2 líderes de célula para pregar para a gente. 2 líderes. Vai ser muito bacana. 2 jovens, sabe, bem firmes no propósito, bem leais. Já tem uma consistência que anda com a gente já há anos nessa caminhada. Lideram células com excelência. Ambos são casados. Um tem filho, o outro a esposa está gerando. Os caras são bem práticos mesmo. Os caras, né? Tá em dia. E conversando com eles agora, perguntei como é que está o coração das suas esposas, né? Tá todo mundo feliz, pastor. Eu falei, que legal, né? Então leva essa felicidade para sua casa depois do culto, beleza? Ainda mais você que está aí precisando fazer um trabalhozinho no final de parto, ajuda ela, viu? Pessoal, com muita alegria que a gente vai receber aqui nossos príncipes agora. O primeiro a ministrar para nós nessa noite hoje são 2 pregações. Elas são curtas, mas bem objetivas. Não é a extensão que vai dizer se é boa ou não é, mas é aquilo que eles vão falar e a forma que eles vão deixar para a gente um legado aqui. Gostaria que a igreja recebesse o nosso primeiro príncipe aqui, nosso querido Lucas. É ele? É, garoto. Olha aí, gente. Legal. Quem conhece esse jovem aqui? Eu apostaria numa vida ministerial para esse jovem aqui. Ele é um dos poucos que, em toda a palavra em que eu ministro aqui, ele me dá um devocional de tudo que eu preguei, sempre. Sempre, sempre, sempre. Até uma fase não muito boa da vida dele, mesmo assim ele não deixava de ser leal e fiel, os momentos que ele passou na vida dele, e hoje está no alto, né, nas nuvens, está tocando nas nuvens, né, Lucas? Né? Glória a Deus, aleluia, casou. Mas Lucas sempre foi uma pessoa em que nós, como liderança, apostamos muito e não erramos com isso. É um jovem promissor. É alguém que ama o que vai fazer aqui agora. E é com muita alegria, Lucas, que a gente doa esse espaço para você. Sem sombra de dúvida, olha quantos pastores tem ali à frente, irei sentar também, porque a gente também vai ser ministrado pela sua vida hoje. Com muito carinho, pessoal. Dá uma salva de palmas para esse jovem, por favor. Glória a Deus, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Mateus, tenho 29 anos, sou casado com a Fernandinha, a mulher mais linda do universo. Somos papais do Miguel, né? Congrego aqui na Rehoboth desde o ano de 2018 e é um momento de muita alegria poder estar aqui compartilhando, né, da palavra com os irmãos. Gratidão a Deus por esse momento, gratidão aos pastores também que me consolidaram, que cuidaram de mim, pastor César, pastor Jorge na consolidação, o Bruno na área verde, agora o Tiago na área amarela. Tem sido maravilhoso essa trajetória aqui na Rehoboth. E eu amo a visão celular, pessoal. Eu creio que talvez se não fosse a visão celular, não que eu não teria me convertido ou que Jesus não possa ter ganho, mas essa visão ela é maravilhosa, sabe? A comunhão, a forma como os líderes, os irmãos, eles se importam com cada membro de célula, sabe? Quando alguém lembra o seu nome, quando alguém lembra do seu aniversário, quando alguém sente a sua falta numa quinta que você talvez não possa ir ou que você ficou faltoso. Então, esse ambiente aqui gerado nessa igreja, ele é muito bom, pessoal. É um ambiente muito saudável, uma igreja muito saudável e glória a Deus por isso. Vamos para a palavra, pessoal? Glória a Deus. Eu queria, antes de tudo, perguntar a cada um de vocês aqui, que talvez já esteja congregando, seja há pouco tempo, há muito tempo, qual é o teu nível hoje? Como que você está na sua caminhada? Quem se considera aqui, talvez, vivendo o seu melhor tempo em Deus? Ninguém? Glória a Deus. Mas quem hoje talvez pense, talvez no seu interior, pensando, poxa, já tive melhor, já dei mais de mim, já tive melhor na obra, já tive melhor espiritualmente, talvez hoje eu esteja dando passos mais
mais lentos, talvez, na caminhada. Talvez hoje isso possa ser a sua realidade. E também possa ter aqui no nosso meio aqueles que já fizeram muito, mas que hoje não têm feito nada por algum motivo. E a palavra que nós vamos ser ministrados hoje é uma palavra bem simples, uma palavra bem objetiva. Eu peço que vocês ajam também com sinceridade diante da palavra. Não adianta nós recebermos ela e no final do culto nós tomamos posição diante dela. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pode projetar para mim o tema que vai ser ministrado? Amém? Vocês podem repetir comigo o tema? No 3? 1, 2. Glória a Deus, que seja uma noite de restauração, pessoal, para a nossa vida, em nome de Jesus. Eu vou utilizar o machado hoje como uma matéria para talvez trazer a nossa vida espiritual aqui essa noite e que o Espírito Santo ele traga a luz à nossa mente, ao nosso coração e que nós venhamos tomar posse dessa palavra, amém? Machado, do substantivo masculino, significa o instrumento, né, construído de uma cunha de ferro, cortante de um dos lados e com um buraco no outro, no qual se encaixa, né? Nem pedi para vocês sentar, né, pessoal? Perdão. Amém. Pode se assentar. É assim mesmo. É assim mesmo, né? Que se encaixa de um cabo, né, de madeira. E o uso dele era para o quê? Para rachar madeira, árvore e etc. E o machado, eu não quero falar de um machado físico, mas eu quero trazer o machado hoje como a capacidade, né, ou a habilidade espiritual que Deus me deu, ou que Deus tem depositado sobre a nossa vida. O machado, ele é a vida de Deus em nós. O machado é tudo aquilo, todo o dom que Deus ele tem colocado na nossa mão, o ministério que Ele tem nos entregado, a capacidade que Ele tem nos dado no reino. Então, todo o machado que Deus ele tem colocado na nossa mão, nós vamos colocar hoje diante da palavra essa noite, amém? Glória a Deus. Abra comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10. Amém? Vocês podem ler comigo? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. O primeiro sinal, né, do alerta das nossas vidas é quando existe um cansaço, um esforço espiritual da nossa vida. Quando as coisas elas já não se encaixam tão bem na nossa caminhada, quando aquilo que a gente faz de forma natural passa a ser mais cansativo, passa a ser, sabe, mais pesado para nós. Então isso significa que o nosso machado ele tem perdido o corte e a gente passa a investir no esforço, na força, e essa não é a ideia original de Deus. A ideia original de Deus é que o ministério que Ele nos confiou, a vida espiritual que Ele tem nos dado, ela precisa fluir de maneira natural. Como a palavra diz que há um rio de águas vivas, né? E há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, a partir do momento que a nossa vida ela começa a perder o fio do machado, a partir do momento que a nossa vida, a gente começa a perder a pegada no reino, esse cansaço espiritual, ele passa a fazer parte da nossa vida. E essa não é a ideia de Deus. Eu fui ministrado que muitas vezes causa, né, a cegueira nesse machado é propriamente a nossa falta de manutenção. A gente precisa entender que uma vida espiritual, ela precisa também de reparo. A gente precisa de um momento de busca, um momento de relacionamento com Deus, onde o nosso machado ele é afiado novamente, sabe? A gente não pode se acostumar simplesmente em fazer a obra de qualquer maneira, em fazer a obra muitas vezes de maneira robótica. Isso certamente vai nos levar ao cansaço espiritual. E muitas vezes a falta de manutenção da nossa vida espiritual vai nos levar à perca do fio, vai nos levar à perca do corte do machado. Então nós precisamos entender que a gente precisa do tempo de manutenção da nossa vida espiritual.
Coloquei aqui que a minha desatenção, a negligência com o machado, eles vão me tirar a excelência, né, da execução de qualquer propósito que Deus ele confiar à minha mão. Então, a partir do momento que eu deixar de ser, sabe, de dar excelência no ministério, na chamada, no dom que Deus me deu, eu vou sair do propósito original de Deus. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, se eu tratar o ambiente de célula com negligência, se eu, sabe, tratar o meu relacionamento com nossos pastores, com nossos líderes, de qualquer maneira, isso vai nos levar a um cansaço espiritual. Se a gente não fazer a manutenção, não tivermos o nosso momento de oração, não buscarmos o nosso momento de jejum, não buscarmos o nosso momento de leitura da palavra, não adianta ter o melhor dom do mundo, o dom mais apurado, a gente vai se paralisar. Então, é tempo da gente voltar ao início, refazer a manutenção, porque é melhor investir em manutenção do que investir em força. Não adianta a gente fazer a obra de maneira robótica, fazer a obra muitas vezes de maneira que Deus ele não deseja de nós. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós, vão ver o nosso dom, vão ver aquele fruto vistoso, mas por dentro, sabe, esse fruto, ele está muitas vezes até podre. Esse fruto ele não está de acordo com o qual Deus ele deseja. Então a gente precisa, sabe, pessoal, voltar às origens, voltar ao início, voltar ao tempo de intimidade com Deus, voltar ao tempo de oração, porque o machado afiado ele sempre vai cumprir o propósito. Não adianta eu querer cumprir qualquer propósito se eu não estou de acordo com aquilo que Deus espera de mim, ou aquilo que Ele espera de nós. A gente precisa estar sempre de acordo, sempre buscando esse sabe, como é que eu posso dizer? Afiar o nosso machado, sabe? Eu lembro de Naamã, na qual o profeta pediu que ele mergulhasse 7 vezes no rio, e eu tiro isso para minha vida, entendendo que o mergulho, assim como a minha busca, ela precisa ser diária, porque na semana existe 7 dias, então eu preciso buscar na segunda, eu preciso buscar na terça, eu preciso buscar na quarta. Eu não posso me ater somente à busca no dia de quarta, no dia de quinta, no dia de domingo, sabe? A gente não pode se contentar somente com a palavra que sai do altar. Ela é maravilhosa, ela é muito boa, mas a gente precisa buscar o nosso relacionamento diário com Deus. Não existe machado sem a manutenção, porque certamente sem manutenção nós vamos estar fora do propósito daquilo que Deus ele espera de nós. Glória a Deus. E eu coloquei aqui que da mesma forma que alguém perde a presença de Deus e acaba tendo que investir, né, em qualquer outra coisa fora do propósito, e essa não é a ideia. Deus ele não quer perder a comunhão como ele perdeu com Adão no jardim. Por quê? Porque Adão ele não estava no lugar onde ele deveria estar. Adão ele abriu mão do relacionamento dele com Deus diário no jardim. Ele não fez a manutenção. Imagina se ele tivesse esperado Deus chegar. Será que aconteceria daquela forma? Então nós precisamos entender que o princípio da nossa vida espiritual dela está bem, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa busca diária. Não existe sucesso fora sem o sucesso gerado no secreto. Não existe um sucesso fora, um grande ministério, uma grande chamada, um grande dom exercido, sem o princípio da busca diária. Sabe, o nosso relacionamento, o nosso momento de oração com Deus, nós não podemos negligenciar o nosso momento de devocional, nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, porque Deus ele quer fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Deus ele quer nos levar a um nível diferente e por vezes nós temos negligenciado isso. E muitas vezes a gente, como eu perguntei aqui, como está a sua vida espiritual hoje? Então, por que você está no mesmo nível? Por que Deus não te leva a um novo nível? Porque parece que sai ano e entra ano e você está na mesma luta. Porque muitas vezes nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. O que Deus ele quer de nós é muito além daquilo que a gente possa imaginar, aquilo que a gente possa conjecturar. A gente precisa entender que se a gente estiver alinhado, se a gente tiver um coração circuncidado em Deus, o nosso nível ele vai ser só numa crescente, pessoal. Deus ele quer nos levar a novos ambientes, Deus ele quer nos levar a novos lugares. Deus ele quer multiplicar a tua cela, Deus ele quer levantar novas lideranças, Deus ele quer fazer novas coisas, só que a gente precisa fazer a manutenção. Então, como é que está o seu machado hoje? E eu coloquei aqui que
por vezes a gente perde esse ambiente, a gente perde esse relacionamento, mas parece que a gente se esconde atrás de uma capa, a gente se esconde atrás, sabe, de um sorriso, mas Deus, Ele sabe como está o nosso coração. O problema é que às vezes a gente não quer demonstrar as nossas fraquezas, sabe? E uma coisa que talvez no final da mensagem a gente vai entender é que, cara, não é pecado ser homem diante de Deus. O pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Então, se você perdeu o fio, cara, volte novamente, busque novamente, mas não abra mão do relacionamento com Deus. A gente vê pessoas que têm desistido, pessoas que têm, sabe, abandonado, quando na verdade elas só deveriam refazer a manutenção. Então, pessoal, é tempo da gente voltar, da gente afiar o nosso machado e cumprir o nosso ministério. Glória a Deus. Amém? Essa foi a introdução. Vamos entrar aqui agora no texto. Põe para mim, por gentileza, Serginho. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Amém? Quem pode ler comigo do versículo 1 ao 7? Por gentileza. Vamos lá. Certo dia... Não, calma aí, pessoal. Vamos lá. Direito. Vamos lá, novamente. Certo dia... Versículo 2. 3. 'Pegou. Glória a Deus por essa palavra. Uma palavra que fala a respeito de discipulado. E ela se encaixa muito dentro daquilo que a gente vive, né? Lá no versículo 1, eles disseram, né? Este lugar está pequeno demais para nós. E quem enxerga esse crescimento aqui no ministério? Glória a Deus. Pessoas sentando no chão, pessoas em pé lá atrás, porque não tem mais onde sentar. Só que onde é que você está, pessoal? Onde é que você vai chegar? O que adianta o lugar aumentar se você se perder no caminho? 10 anos de ministério, será que você vai estar aqui até lá? Deus, Ele quer contar com você, pessoal. A gente vai ver aqui que esses servos, eles eram proativos, eles tinham visão, eles tiveram iniciativa. Eles falaram, pastor, vamos aumentar esse lugar, vamos crescer, vamos buscar, porque não está mais cabendo mais gente, vão chegar mais pessoas e a gente precisa comportá-las, mas alguém se perdeu no caminho. Será que se alguém será eu? Será que se alguém pode ser você? Ou será que a gente vai tomar um posicionamento diferente essa noite? Porque talvez eu possa estar aqui falando essa noite e de repente o teu pensamento é esse, de alguém que está prestes a desistir, de alguém que está prestes a abrir mão. Por quê? Porque perdeu um machado. Mas que Deus nos dê graça essa noite e eu creio que vai ver restauração para a nossa vida. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aí no versículo 1, volta aí, vamos ler aqui junto. Diz lá, certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu, como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. A gente vê aqui que os membros, eles perceberam, né, que o lugar onde eles se reuniam já não comportava o tamanho daquela turma, da escola de profetas. E eles enxergaram que havia necessidade de crescimento. Eles falaram, cara, aqui não cabe mais gente, tá? Já está um apertado, um do lado do outro. A gente precisa ampliar esse lugar para que cheguem novos alunos, para que a palavra ela seja espalhada de uma melhor maneira, porque num ambiente onde tem qualidade, numa estrutura boa,
vai haver mais qualidade no discipulado, sim ou não? Então, eles enxergaram essa necessidade. Então, a gente pode ver que estes servos, eram pessoas o quê? Proativas e pessoas também que tinham visão, sim ou não? Porque eles enxergaram a necessidade do ministério e colocaram isso diante do líder deles, que era o Eliseu aqui, sim ou não? Glória a Deus. E nos dois eles disseram: vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Então eles pediram, a autorização do líder dele para eles tomarem a ação necessária para que houvesse o crescimento daquele ministério. Eles falaram: não, nós vamos em busca aqui dos recursos necessários para que a gente possa prosperar, para que a gente possa crescer, para que haja multiplicação sobre esse lugar. E o líder falou: pô, que bom, cara, que bom a visão que vocês tiveram, cara, podem ir, vão sim, incentivando eles. Só que no 3 eles disseram, e esse é um grande segredo e uma das chaves dessa noite, ele disse: venham conosco, sugeriu um deles, e ele disse: eu irei. Uma coisa que eu coloquei aqui no meu estudo é que se a gente deseja, ter sucesso nos nossos projetos, nos nossos planos, a gente precisa trazer para dentro deles a nossa liderança. A gente precisa chamar para os nossos projetos a nossa liderança espiritual, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus para tudo aquilo que a gente planejar. Como diz a própria palavra, consagra ao Senhor todos os teus planos e eles serão o quê? Bem-sucedidos. Então, quando eu estou junto com a minha liderança, quando eu ando alinhado com ela, qual é talvez como que eu posso dizer a palavra correta? A probabilidade dos meus planos eles darem certo é enorme. O problema é, como eu disse, a gente tem negligenciado o nosso relacionamento. A gente tem tomado decisões na nossa vida e nós não incluímos a nossa liderança, a gente não inclui os nossos pastores, a gente não inclui o nosso líder de célula, a gente não inclui os nossos irmãos, a gente negligencia muitas vezes esse relacionamento. A gente acha que muitas vezes pastor é só para contar problema, a gente acha que nosso líder é só para, tratar da gente no dia mal, quando na verdade a gente deve incluí-los. Por quê? Porque o líder ele tem visão, pessoal. Uma coisa que eu aprendi com o pastor César, que muitas vezes ele fala: filho, com o tempo você vai aprender que o líder ele sempre tem uma visão diferenciada no ambiente de célula. Ele vai ver a pessoa, vai ver as características dela e vai ver onde ela vai se encaixar muitas vezes dentro do ministério. Muitas vezes o líder ele tem a visão que o liderado não tem. Talvez o teu líder já possa ter dito a um de vocês algo que talvez nem se encaixava naquilo que vocês pensavam. Falando: caramba, será? Assim como muitas vezes ele falou: filho, faz isso, filho, faz aquilo. E eu falava: meu Deus, será? Mas confiando na palavra de liderança. Por quê? Porque o líder ele tem uma visão diferenciada. Então toda vez que eu chamo o meu líder para o meu projeto, além dele, ele não vai me paralisar. Ele vai, na verdade, ampliar aquilo que eu já estou pensando. Ele vai trazer uma ideia diferenciada, ele vai me incentivar, ele vai nos colocar numa condição muito mais provável da gente ter sucesso naquilo que a gente deseja. Então, eu coloquei aqui: onde o meu líder estiver envolvido, não haverá fracasso, tanto físico quanto espiritual, sabe? Se a gente busca, como o pastor ele ministrou aqui a respeito de ministério recentemente, e ele disse: aquele que deseja, aquele que deseja um ministério, boa coisa, ele deseja. Então não adianta eu desejar um ministério se eu também não incluo o meu líder nisso, sabe? A busca por si só, a busca sozinha, o que eu quero enfatizar essa noite aqui: cara, sozinho nós não conseguimos nada. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Não adianta a gente planejar algo sobre a nossa vida financeira, a nossa vida matrimonial, ou que seja, confiando no nosso intelecto, no quanto a gente ganha. Não adianta a gente confiar somente, como a própria palavra diz, maldito é o homem que confia no outro homem e faz do braço de carne a sua força, sabe? Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar que Deus ele é o provedor sobre a minha vida, é Deus que financia o meu projeto, é Deus que me coloca num lugar elevado, é Deus que me leva num lugar além daquilo que eu posso imaginar. Então, eu não posso negligenciar isso, porque se eu conseguir algo, cara, é só Deus que pode fazer por mim, é só Deus que pode me levar, é só Deus que pode, abençoar a minha vida. Então eu não posso negligenciar. Onde teu líder estiver, vai ter sucesso. E no 4 diz: e foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Eu coloquei que essa geração ela tinha visão e tinha disposição para buscar os objetivos, Olha só a qualidade desse ministério. Pessoas que tinham visão, mas
também tinham a disposição de ir buscar. Porque não adianta a gente ter visão e não ter ação. Quem lembra de Jesus quando apareceu na praia? A palavra diz que João que viu ele. Sim ou não? Falou, caramba, é Jesus ali na beira. Mas quem foi que pulou do barco e foi nadando até ele? Porque foi Pedro. Não adianta a gente ter visão, mas não ter ação. Se Deus ele me der a visão, Ele deseja que a gente caminhe sobre essa visão que Ele colocou sobre a nossa vida. Só que a gente não pode negligenciar. E a gente vê aqui que essas pessoas, eles tinham os dois. Eles tinham a visão e eles também tinham a ação. Eles eram proativos e eles desejavam de coração o crescimento desse ministério. E quem não quer o crescimento de sua célula? Quem não quer o crescimento da igreja? Quem não quer morar numa casa melhor ou deseja talvez um trabalho melhor? Quais são os planos que vocês têm para a vida de vocês? Quem não deseja melhoras? Só que tudo vai depender de como a gente tem colocado o nosso relacionamento diário com Deus. A bênção, ela está incluída na obediência, ela está incluída na permanência, ela está incluída na nossa humildade de colocar a nossa vida diariamente diante de Deus. Na Bíblia, quem lê a Bíblia 365? Aqui. Eles estavam falando recentemente sobre Salomão, né? Sim ou não? Sobre o início ali do reinado dele. E uma coisa que eu aprendi é que Salomão nunca foi tão sábio quando ele falou para Deus: eu sou apenas um menino que não sabe como vou governar esse povo tão grande. Então, a excelência do nosso ministério, o segredo do nosso ministério é a nossa humildade diária diante de Deus. Não adianta o lugar que Ele nos leve, não adianta a posição que Ele nos eleve, se a gente não tiver o coração, sabe, inclinado para Deus diariamente, sabe, é um fracasso tremendo. Não adianta ter sucesso naquilo que é um fracasso para Deus. Então, o melhor é caminhar com Deus, caminhar com humildade, sabendo que nós podemos ser como um desses jovens que perdeu o ferro do machado, mas nós vamos ver aqui que Deus ele tem graça sobre a nossa vida. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aí diz aqui no 5: enquanto um deles cortava o tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. E um deles disse: ai, meu senhor, gritou, o machado era. Glória a Deus. Eu entendi aqui que a dor do grito é de alguém que perdeu aquilo que não lhe pertencia. Ele perdeu algo que não era dele. Ou seja, o machado tinha dono. E tudo aquilo que a gente pega emprestado com alguém que não nos pertence, certamente ao final do propósito a gente deve o quê? Devolver e prestar conta. Mas como devolver aquilo que a gente perdeu? Como está o teu dom? O teu dom não, né? O dom que Deus te emprestou. Como está o teu ministério? Como está a tua chamada? Como está a tua casa? Como está aquilo que Deus tem te confiado, os teus filhos, o teu casamento? Amados, certamente nós prestaremos contas. E a gente precisa entender que o machado não é nosso. A gente vê aqui que esse jovem, ele foi proativo, ele iniciou a obra, mas ele tropeçou. Mas a gente vai ver aqui que, talvez por negligência, ele deixou que o ferro do machado se soltasse. Talvez ele não conferiu, talvez ele não foi cuidadoso com aquilo que estava na mão dele, sabe? E a gente vai ver aqui que, da mesma forma, né, que esse servo ele deveria tomar conta do machado, nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Nós devemos zelar por tudo aquilo que Deus ele tem confiado nas nossas mãos. Como a palavra que o pastor ministrou recentemente, quem lembra? Zelo. Zelo na minha casa, zelo no meu ministério, zelo nas minhas finanças. Sabe, se eu não for zeloso com aquilo que Deus tem colocado na minha mão, como eu vou progredir? Como Deus ele vai se alegrar da minha vida? Sabe, a gente vive uma geração que Deus ele tem confiado coisas, Deus ele tem colocado coisas na nossa mão, coisas grandiosas, grandes projetos, mas parece que muitas vezes nós não progredimos porque nós temos negligenciado tudo aquilo que Deus ele tem colocado nas nossas mãos. Não adianta ter o dom se eu não tenho um relacionamento. É vazio. É como aquela árvore que Jesus viu que não dava frutos. Não adianta ser vistoso se eu não tenho frutos, se as pessoas ao meu redor elas não usufruem, sabe, daquilo que Deus ele tem depositado para nós. Não adianta eu liderar uma célula, sabe, se a presença de Deus não é comigo. Sabe, não adianta eu ir lá pensar que eu fazer roboticamente, sabe, vai dar certo. E eu falar, não, já conheço a palavra e eu consigo fazer. Não é dessa maneira. Sabe, eu preciso fazer a manutenção e falar, Jesus, me ajuda.
sabe? Nos dias que nós estamos cansados, nos dias que nós não estamos tão bem, a gente precisa confiar nossas ferramentas a Deus e falar: Senhor, foi o Senhor que me deu, então me ajude a exercer esse ministério, me ajude a cuidar da minha família, me ajude a ser um homem justo, um homem com um coração bom, alguém que, sabe, vai ser confiável na minha empresa, onde Deus tem me colocado, seja qual for a área, seja qual for o lugar, sabe? Deus, Ele tem confiado coisas na nossa mão, e o nosso papel... Só um momentinho. Falando muito rápido. Filho do feijão. E eu coloquei aqui que se nós prestaremos conta dos nossos dons e de toda a chamada ministerial, de tudo aquilo que pertence a Deus, e que nós estamos aqui como mordomos, sabe? O dom não é meu, a chamada não é minha. Eu até compartilhei na última célula que eu acordei com uma palavra quando diz, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele diz no texto: eu não sou a voz que clama, eu sou a voz do que clama. O clamor não é meu, a voz é minha, mas o clamor não é meu. Sabe? Eu sou apenas o mensageiro. Mas como a palavra ela irá chegar se eu não me posicionar? Como a palavra diz, né? Como crerão se não há quem pregue? Eu preciso ser essa voz. Eu preciso ser o mensageiro. Eu preciso ser posicionado para que haja frutos do evangelho através da nossa vida. Amém, pessoal? E eu coloquei aqui que esse servo ele tinha boa vontade, sim ou não? Mas o fato dele ter perdido o machado, na verdade o fato do machado ter se soltado, significa que algo não deveria estar como estava. Eu coloquei aqui, né, que a APR, a análise preliminar de risco, é algo que eu faço no meu trabalho sempre antes de fazer um serviço. Antes de subir num pós e fazer uma instalação, a gente precisa ver se está tudo de acordo para que eu não sofra um acidente, para que não haja nenhum risco de vida, para que eu não me acidente ou até mesmo não venha a morrer. Então, antes de cumprir um propósito, eu preciso fazer essa análise. Então, antes dele ter iniciado esse projeto, ele também deveria ter analisado se aquilo que ele tem é o suficiente ou se está de maneira na qual Deus ele espera que esteja. Sim ou não? Jesus ele diz: quem é que começa uma obra e não calcula se vai terminar? Qual rei, sabe, antes de enfrentar outro rei com um exército, sabe, muito maior, não calcula se ele pode vencer? E antes de tudo, envia mensageiros, né, com a palavra de paz, porque a gente não pode negligenciar a chamada ministerial. Não adianta começar e não terminar. Nós temos que ser como Paulo, que diz: lutei, guardei, combati. Sabe? Não adianta falar: não, congreguei 20 anos, mas morrer desviado. Pô, o que adianta? Que boa fama nisso. Nós precisamos guardar a palavra, pessoal. Como o salmista diz: guardei a tua palavra, sabe, até que ele venha. Sabe, nós precisamos nos manter firme na presença. Nós não podemos negligenciar. Talvez ele foi negligente com esse machado. E aqui eu coloquei que mais do que boa vontade, nós precisamos ter responsabilidade na obra de Deus. Não adianta eu ter a boa vontade de querer vir aqui e ajudar, mas a minha vida ela tá, sabe, toda errada. Não adianta eu ter boa vontade de falar: não, pastor, vou aqui, vou pintar isso tudo, vou ajudar, vou levantar tijolo, mas se eu sou infiel, não adianta eu estar aqui nesse altar ministrando, mas se eu não estiver bem dentro da minha casa, com a minha esposa. Então, a nossa vida, ela precisa estar bem tanto fora quanto dentro. A gente deve tomar muito cuidado nos dias de hoje, de não viver de capa, sabe? De não viver como muitas vezes nós vivemos na rede social, onde a gente só posta foto bonita, sabe? A gente precisa mostrar o nosso coração para Deus, pessoal. Como eu disse, nem todo dia a gente está bem, mas o nosso papel é voltar diariamente, é buscar diariamente, voltar a esse lugar de relacionamento, afiar o nosso machado. Como eu disse, sabe? Se perder o fio, busque novamente, pessoal, afie novamente. Vale a pena, não abra mão. Uma das coisas que eu conversei com o pastor, uma das últimas vezes que a gente conversou, ele me disse que um dos grandes problemas é que as pessoas chegam para ele já decididas, sabe, falando: pastor, estou indo embora, tal, muito obrigado. E ele não soube no primeiro dia. E esse muitas vezes, como eu disse, é a negligência do relacionamento. De chegar e falar: poxa, pastor, meu líder, não acordei muito bem hoje, sabe? E eu tenho certeza, ele gosta de saber no primeiro dia. Ele gosta de ser o primeiro a saber. E mais do que ele, o Espírito Santo de Deus. A gente precisa colocar diante de Deus como está o nosso coração.
como eu disse, nem todo dia a gente está bem, mas se a gente negligenciar o nosso relacionamento, a gente vai ser como muitos, de chegar e falar, não, já estou decidido, estou indo embora. Mas como eu disse, Deus conta com você nessa obra. Que seja 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas que você continue firme, com o mesmo coração. E aqui eu coloquei que, acima de tudo, nós precisamos entender que perder o machado não é o fim. Sabe, todos nós somos propícios a tropeçar, a errar. Nem todo dia a gente acorda bem. Nem todo dia a gente faz aquela oração calorosa, com choro. Nem todo dia a gente faz aquele devocional, sabe, inspirado. Tem dias que às vezes a gente acorda na correria, faz aquela oração, sabe, agradecendo. Não deixa de orar, mas muitas vezes é aquela oração robótica, sim ou não? Mas talvez esse jovem, por ter perdido o machado, tentando imaginar a mente dele, né, falando, caraca, perdi o machado e agora? Além de não devolver, eu não vou continuar essa obra. Como eu vou continuar se eu perdi? Imagina ele falando, caraca, não tem mais jeito para mim. Mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que há uma chance para você. Há uma continuidade. Sabe, perder o machado não é o fim, é só um capítulo da história. Uma coisa que eu coloquei aqui é que onde existe profeta, existe solução. Glória a Deus, quem crê nisso? Vamos lá para o versículo 6, já quase finalizando aqui, pessoal. Tá bom. Vocês podem ler comigo 6, só para não ficar aqui nas minhas palavras? Vamos lá. Onde caiu? Glória a Deus. Onde caiu? Onde existe profeta tem solução, pessoal. Eu perdi o machado, mas tem um profeta na minha vida. Eu perdi o machado, mas tem alguém que vai me mostrar a solução, vai me mostrar o caminho. E talvez, como eu disse, algum de vocês possa ter perdido o machado no decorrer da caminhada, mas o Espírito Santo hoje está falando onde caiu. Qual foi o dia? Onde é a área? Sabe, o Espírito Santo ele vai te trazer a memória. Sabe por quê? Não é para te humilhar, não é para te diminuir, não é para paralisar a sua vida, é para trazer fôlego, é para falar, ainda tem vida, ainda tem chance, ainda tem obra. Você vai continuar, você vai terminar, essa obra vai crescer, esse lugar vai aumentar, vai chegar novas pessoas. Perder o machado não é o teu fim. Onde tem um profeta, tem uma palavra de salvação, pessoal. Jesus, por vezes, chegou num velório, onde havia choro da mulher viúva, e ele falou, sabe, não é o fim, não é o fim, não é o fim. Ele transformou aquele choro de tristeza em alegria, e é assim na nossa vida. Às vezes no nosso dia mal a gente acha que não tem mais jeito, Satanás ele tenta nos enganar, mas o Espírito de Jesus ele está aqui essa noite, pessoal, para dizer que ainda tem continuidade sobre a nossa vida. Eu coloquei que a gente não pode abrir mão de andar lado a lado com a nossa liderança, pessoal. A resolução da maioria dos nossos problemas está dentro do nosso discipulado. Não negligencie as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Como eu disse, o princípio de Deus é relacionamento. Não adianta tentar vencer sozinho, ninguém ganha. Um dia Davi ele tirou a afronta de Israel, ele venceu o gigante, mas um dia alguém também tirou a afronta dele, quando ele já estava mais velho. Falaram, meu rei, sai daqui porque se a lâmpada de Israel apagar, já era. Então, um dia ele venceu sozinho, mas alguém também fez algo por ele, sim ou não? Então assim também é a nossa vida, sabe? Nossos problemas a gente precisa incluir quem Deus ele tem colocado. A gente não pode achar que nós somos super-homens, sabe? Super-mulheres, o X-Men espiritual, achando que a gente pode resolver tudo sozinho. Se Deus tem colocado pessoas para nos auxiliar, é para que a gente, sabe, sobressaia, para que a gente viva de maneira digna, de cabeça erguida. Sabe, como eu disse, Deus ele quer nos fazer decolar. E a gente precisa entender isso. Sim ou não, pessoal? Então, eu coloquei aqui, né? Valorize o Eliseu que Deus ele levantou para a nossa geração. Quem pode ser grato por um Eliseu aqui essa noite? Quem pode ser grato por ter alguém que chame a sua atenção, que cuide de você, sabe? Alguém que se importe, como nosso Feijoca ali, sabe? Que quando tem que chamar a nossa atenção, ele chama, que nos incomoda muitas vezes com a palavra que ele ministra. Muitas vezes a gente olha a maneira dura dele falar, mas a gente sabe que o fim é sempre proveitoso. Quem é ele? É o Eliseu. Quem é o teu líder de célula? É o Eliseu que Deus levantou para te ajudar.
Sabe, muitas vezes você fala, caraca, o meu líder parece que quer se meter na minha vida. Não é, ele está cuidando de você. Ele não está deixando o teu machado cair. Ele está falando, cara, onde foi? Eu estou aqui para te ajudar. O que eu quero enfatizar essa noite é que, pessoal, você não está sozinho nesse discipulado. Esse discipulado é real, ele é verdadeiro e ele é saudável. Eu coloquei aqui que o Espírito ele sempre nos trará, pessoal, a lembrança de qual a área, qual o dia, em que momento nós perdemos o ferro do nosso machado. Mas isso só é necessário, isso só é possível através do relacionamento. Então, se a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus, a gente nunca vai se recuperar, a gente nunca vai se colocar de pé novamente. E não é isso que Deus quer. Deus não quer uma vida vazia para nós. Deus não quer uma vida paralisada. Entra ano, sai ano, o mesmo problema, o mesmo gigante. Não, Deus não quer isso. É tempo de se levantar. É tempo de falar, Senhor, foi nessa área aqui. E Deus, ele trará, assim como o profeta Isaías, sim ou não, ele falou, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ele falou, o problema está nos meus lábios. E o que Deus fez? Negligenciou? Não, Deus tocou e falou, agora você está puro. Agora eu te purifiquei. E assim também é, qual é a sua área, pessoal? Qual é a sua área? Coloque diante de Deus hoje, essa noite. Fala, Senhor, foi nessa área que eu perdi o machado. Foi nessa área que eu tropecei. É nessa área que eu tenho me paralisado. Mas eu quero colocar diante de Deus, diante dos homens de Deus que Deus tem colocado na minha vida, que eu não quero me paralisar mais. Eu quero me colocar de pé e dar continuidade a esse ministério. Glória a Deus! Eu coloquei aqui que o feito de Eliseu, ele mostra que homens de Deus, né, eles trazem restauração para nossas vidas de maneira muito simples. Eu gosto muito do profeta Eliseu. E eu sempre falei, caraca, olha como esse cara, não assim, mas esse homem de Deus, ele realiza os milagres, né? A palavra diz que ele jogou um pedaço de galho e o ferro flutuou. Eu falei, caraca, a física, caraca, isso é incompreensível, né? Aos olhos naturais. Em outra ocasião, dizem que ele estava numa cidade, e a cidade era muito boa, mas as fontes das águas daquela cidade eram o quê? Impuras. E ele foi lá e jogou um pouco de sal e as águas se purificaram. Eu falei, caraca, mas como? Em outra ocasião, os jovens foram preparar uma sopa, um alimento lá, e alguém falou, veneno na panela. E ele falou, foi lá e jogou farinha, e ele falou, não, agora pode comer que isso daí tá ok para vocês. Eu falei, caraca, olha a forma como o profeta, ele faz os milagres, né? E eu entendi que através dessa palavra, desde jogando um galho, é que às vezes a gente espera algo espetaculoso, algo que muitas vezes a gente se engana vendo na rede social, na internet, mas, cara, os homens de Deus, os homens simples, eles trazem o refrigério para a nossa vida. Teu líder de célula, talvez você não possa enxergar ele como um grande pregador do evangelho, como alguns pseudos da internet, mas ele é a pessoa que Deus levantou para te ajudar. É de maneira simples, é num café, é num discipulado, é numa conversa, é num abraço. Assim como o profeta jogou um galho, a conversa do teu líder, o discipulado dele é o que vai trazer refrigério para a tua vida. E às vezes a gente negligencia, a gente fala, pô, esperava que talvez o meu líder fosse orar, o céu fosse abrir, o anjo fosse aparecer, mas não, é no discipulado. Assim como Jesus apareceu no caminho de Emaús, né? Conversando de maneira simples. E aquele jovem falava, nossa, meu coração se aquecia enquanto ele falava. Então, muitas vezes é numa conversa que os nossos problemas eles vão ser resumidos. Quem crê nisso, pessoal? De verdade? Então negligencie, pessoal. E aqui, no versículo 7 disse, pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. E o que eu quero dizer essa noite é que há restauração para nós, pessoal. O machado não é o fim. É preciso ter disposição, humildade e relacionamento. Humildade para falar, eu perdi. Humildade para falar, eu perdi o fio. É humildade para falar, eu preciso voltar a ser como eu era. Como eu disse, se você já decolou um dia, por que não? Por que não voltar? Se você já ganhou vidas, por que você parou de ganhar? Se você já fez grandes coisas no evangelho, por que você não tem feito mais? Sabe, é tempo de voltar e falar, Senhor, não estou mais da mesma maneira, mas, Senhor, eu quero voltar a esse lugar, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero a paixão por vidas. Nós precisamos ter humildade e sinceridade diante de Deus. Uma coisa que eu coloquei aqui, não preciso colocar, mas é de 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 13, Paulo ele diz, não somos como Moisés que cobria o rosto com véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela estivesse se esvanecido. A gente precisa ter humildade, pessoal. Paulo, quando ele diz isso a respeito de Moisés, é porque
Moisés, por ele achar talvez que era gago, ele não teria autoridade sobre o povo de Israel. E toda vez que ele subia no monte, a palavra diz que ele descia e o brilho da glória de Deus resplandecia no rosto dele e as pessoas o temiam. Mas conforme os dias iam passando, aquele brilho, ele ia indo embora, ia se esvaindo. Só que Moisés, ele, para manter a autoridade que ele achava que ele deveria ter, ele cobriu o véu. Não para as pessoas não verem um brilho, mas na verdade para elas não verem que o brilho já tinha ido embora. E ele falou, nós não somos como Moisés. Como eu falei, não é pecado ser homem diante de Deus, de reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas. Na verdade, quando a gente reconhece, a gente dá a matéria-prima que Deus ele possa trabalhar em nós. Como eu disse, pecado é tentar ser Deus diante dos homens. Sabe, se o brilho sumiu, volte novamente, busque novamente, suba o monte novamente. Porque a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está lá, e se eu buscar o brilho, ele vai voltar. Sabe, o meu machado ele vai ficar afiado novamente. Então é preciso humildade. E eu coloquei aqui, para finalizar, como diz a minha líder, Ana Beatriz Molina, até aqui o Senhor me deu. Então que, seja qual for o nível, pessoal, da sua vida hoje, sabe, se você tem perdido o corte, se você tem tropeçado, talvez a tua vida não esteja hoje da maneira na qual Deus ele deseja, coloque diante desses homens, coloque diante do altar, sabe, seja humilde diante de Deus, reconheça que você precisa voltar, que você precisa melhorar, que você precisa atingir novos níveis. Deus não nos chamou, pessoal, sabe, para essa vida minguada. Deus ele tem uma grande obra, amém? Quem deseja um lugar melhor? Quem deseja um lugar maior? É isso que Deus quer para nós. Então, seja alguém com qual Deus ele possa contar. Glória a Deus, pessoal. Amém. E é isso. Meu Deus do céu. Ô Lucas, vem cá, Lucas. Meu zap não para de falar ali assim, ó, que tá baixo, ninguém ouviu. Quem ouviu aqui, meu irmão, direitinho? Tem gente que não ouviu, bota no YouTube. Ouve de novo, ok? O mais importante é que a lâmina está afiada, né, Lucas? Ou precisa estar, né? Que palavra bondosa e saudosa nos nossos corações. Todos nós estamos à mercê de perder a essência, fazendo aquilo que a gente mesmo ama, né? Estava agora com um jovem em gabinete, ele dizendo algumas coisas do trabalho que parece que perdeu a essência. Eu mostrei para ele todo o lado contrário, exatamente o que você falou. A gente casa e o nosso papel é cumprir até o final, mas no meio do casamento alguma essência pode se perder, mas o bom é afiar sempre a lâmina do machado, reciclar o seu amor, né? Dar uma viagem, né, Lucas? Dar um presente, fazer alguma coisa diferente, né? E na obra de Deus, como pode, Lucas, a gente perder a paixão e deixar de fazer uma vez que Ele nos emprestou o dom? Muito bom, fomos muito alimentados por você, profeta teólogo. Obrigado. O nosso outro jovem que estamos aqui, o nosso outro jovem que estamos aqui essa noite, ele tem até uma canção com a letra do nome dele, um louvor, é Lelê, Lelê, Lelê. Lelê, por favor, vem aqui. Aumenta um pouquinho para ele aqui agora. Aumenta um pouquinho. Lelê. Gente, se eu não conhecesse, eu não pararia. Se ele tivesse ele e uma mochila entrando no trem, ele não ficaria do lado, não. Não tem cara de Hamas, mano? Bin Laden, alguma coisa assim? Não tem. Lelê, para nós é uma graça também lhe receber aqui. Saber que você é o nosso próximo da porção, né? A dispensar. Reconhecemos a sua sabedoria, a sua lealdade. Reconhecemos tudo que foi falado aqui antes de você entrar. Você é um desse voluntário, um desse que cata graveto com a gente, um desse que está sempre com o machado aí. Que Deus te use, te abençoe bastante também, viu? Amém.
Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Já foi apresentado, né? Meu nome é Leandro, mas todo mundo me conhece como Lelê e eu prefiro que seja Lelê mesmo. Sou casado com a minha belíssima Vitória Roque ali. Daqui a pouco o Levi tá aí na pista, 9 meses já. Então, logo, logo, tem mais um para colaborar nessa grande obra, que é a obra do Senhor. Podem sentar, meu irmão. Não vou fazer igual o Lucas, deixar vocês de castigo, não. É um momento de... Muito obrigado. Muita gratidão, muita responsabilidade. E é uma sensação muito louca. Eu lembro do pastor Charles falando que ele estava no sítio, aí o pastor Alexandre falou para ele, vai lá que é tua. Ele, hã? Vai lá que é tua. Foi o que aconteceu hoje. O pastor ligou na hora do almoço. Vamos embora. E aí, eu queria agradecer pela confiança que o Senhor depositou em mim. Agradecer ao pastor Jorge, meu grande amigo, alguém que me acompanha há bastante tempo, né, na consolidação. Tia Fátima, meu líder e grande amigo Vitão, que foi alguém que sempre me acompanhou de perto, sempre confiou em mim. Vitão tá aí? Cadê ele? Tá aí? Te amo, tá? Esse cara ali é sensacional. Vocês deveriam conhecer o Vitão. Quem olha pra cara dele não imagina quão sensacional aquele cara é. Agradecer a Thaís, que chegou lá na Estevão também, contribuiu bastante. Eu tô aqui com a camisa que representa muito a minha história em Rehoboth, né? A Caleb foi minha primeira célula, Vitão e Ingrid. Depois a gente foi lá para Estevão com o Vitão e a Thaís. E aí surgiu a célula Filho Pródigo, que é a história da Bíblia onde eu me encaixo. E é o que nós vamos falar nessa noite, sobre o Filho Pródigo. Amém? Então, vamos lá, Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. 12. O filho mais jovem disse ao pai, que era a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Um homem, um pastor, tinha 2 filhos, 2 discípulos. Um deles disse, que era a minha parte da herança, eu quero o meu ministério para mim, ele não é mais emprestado, ele não faz mais parte da minha vida. Eu quero ser dono do meu próprio ministério. 3. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Ele foi para uma terra distante e gastou tudo que tinha de forma desregrada. Nós percebemos que ele foi para um lugar onde ninguém podia procurar por ele. Então ele, de fato, decidiu se afastar. É o que o pecado faz com a gente. Faz com que a gente se afaste das pessoas. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo que elas voltam para Cristo feridas porque ninguém as procurou quando elas se desviaram, tiveram um tropeço, mas o que acontece é que o pecado nos deixa cego a ponto de fazer com que a gente se esconda das outras pessoas. E a gente acha que as pessoas não nos procuraram. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque o pecado faz com que a gente desperdice tudo por viver de uma forma desregrada. O que é o pecado? O pecado é um prazer momentâneo, ele só visa o agora. O pecado não tem futuro, o pecado ele só se trata de presente. Versículo 14, perdão. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. É o que eu acabei de explicar. O pecado, ele só visa o presente. Ele não tem um futuro. O pecado, ele é algo que ele te traz um benefício momentâneo, mas após esse benefício momentâneo, ele precede a sua ruína. 15. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar de porcos. 16. Embora quisesse saciar sua fome com vagem dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. 17. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome.
O pecado traz para a nossa vida algo devastador. Nós temos a decisão em nossas mãos, né? A Bíblia diz que a gente tem o poder de escolher entre a bênção e a maldição, e a Bíblia diz que Deus fala: se eu sou vocês, eu escolho pela bênção. Então, a gente não faz nada enganado, né? No jardim do Éden, Deus disse para Adão e para Eva: vocês podem comer de tudo, exceto da árvore que está no centro do jardim. Por que a árvore estava no centro do jardim? Porque era algo que eles viam e sabiam que Deus veria o que eles fizessem. Então, a árvore ela foi colocada no meio do jardim de uma forma estratégica. Para quê? Para que toda vez que eu passasse por ali, eu lembrasse: até aqui é onde eu posso ir. Passou disso aqui, eu entro no pecado. Então, o filho pródigo, ele atravessou uma linha que ele não podia atravessar, que é de tomar a herança antes do seu tempo. Nos tempos bíblicos, o pai poderia matar esse filho. O pastor uma vez falou sobre isso, que naquela época era uma desonra e o pai poderia pegar, botar o filho para fora e apedrejá-lo até a sua morte. Então nós vemos que, trazendo o pai do filho pródigo, é a pessoa de Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, como cristão, é não ter livre-arbítrio. Eu costumo dizer que o nosso livre-arbítrio é não ter livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele faz com que eu possa pensar entre fazer o bem e fazer o mal. Eu, como cristão, eu não tenho a opção de fazer o mal. Então, eu não tenho mais o livre-arbítrio. Então, todas as vezes que eu penso entre o livre-arbítrio ou não existe para o cristão a opção do livre-arbítrio, né? E aí, no versículo 17, ele disse que ele caiu em si. Quem faz com que nós venhamos a cair em si? É a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que ele iria, mas ele deixaria o Consolador e o Ajudador. Essa pessoa que faz com que nós venhamos cair em si é o Espírito Santo. Eu não tenho a capacidade de saber que o meu pecado é ruim, porque o pecado ele traz um prazer para a carne, e nós somos carnais, até o ponto em que o Espírito Santo entre e nós nos tornamos seres espirituais. E com isso ele caiu em si, ele trouxe a lembrança de que ele era um filho amado, ele era um servo, ele era alguém que tinha um lar. O que aconteceu com o filho pródigo, eu digo que é a minha história. Eu digo que a história do filho pródigo é a minha preferida da Bíblia, não pelo fato de que eu tenho prazer nessa história, mas é porque isso aconteceu comigo. Eu venho de um berço bíblico, e aí eu fui batizado, se eu não me engano, com 8 a 10 anos, né, porque eu era bem assim, tudo mais, enfim. E aí, quando chegou um determinado tempo da minha vida, eu quis ser dono dela mesmo. E eu disse: pastor, me dá a minha herança que eu estou indo embora. E aí eu vivi essa vida que o filho pródigo viveu. Uma vida onde eu tinha o prazer momentâneo, e aí quando você vai dormir, você não dorme. E aí é por isso que eu digo que a história do filho pródigo, ela é a minha história. O senhor acredita que eu não lembro qual foi a pregação do dia que eu voltei para Jesus aqui na igreja? Mas eu lembro o dia, eu lembro exatamente onde eu estava e eu lembro o que aconteceu. Eu voltei para Cristo no dia 17 de março de 2019, carnaval, e eu estava de férias. E aí eu vim para o culto. E aí, com aquela história de o Senhor dizer assim: para do lado de alguém e vê se ele quer voltar para Cristo. Uma pessoa que infelizmente não está mais no nosso meio, parou do meu lado e falou assim: eu não vou fazer nada, mas se você quiser ir, bora. E aí eu fiquei cego. Quando eu fui ver, eu estava aqui na frente. E aí nesse dia foi o dia que o Vitão falou comigo que ele queria me dar uma coça, porque a gente estava no jogo da Libertadores. Ele é Flamengo, eu sou Vasco. Flamengo perdeu e eu fiquei zoando, só tinha eu de vascaíno. E aquele momento me tocou, porque eu trouxe a memória que na igreja eu tinha amigos. Me trouxe a memória que o Espírito Santo era meu amigo. Ele era o meu consolador, o meu ajudador. Ele era a pessoa que ia fazer com que eu voltasse para o centro da vontade de Deus. E quando eu cheguei em casa dizendo que eu voltei para Cristo, a reação dos meus pais foram: como eu orei para isso.
E aí eu fico vendo a história do pai do filho pródigo, que a gente vai ler mais à frente, que diz que o pai estava esperando pelo filho. E ele vê o filho de longe e ele corre e abraça o filho com amor, com prazer, com uma vontade que dizia: como eu esperei por este momento. Você não sabe quantas noites eu não dormi. Você não tem noção de quanto tempo eu fiquei aqui parado, vendo nascer mais um dia e você não voltava. Mas por que o pai não foi atrás do filho pródigo? Porque quando alguém decide se perder, não há ninguém que o ache, a não ser ele mesmo. E é isso que aconteceu com o filho pródigo. A partir do momento que ele decidiu se encontrar, a partir do momento que ele ouviu a pessoa do Espírito Santo e ele cai em si, é o momento em que as pessoas conseguem o encontrar. Porque não tem como a gente encontrar alguém que não quer ser achado. Há um ditado que diz que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né? E Lucas 15, ele fala sobre 3 parábolas. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ele não diz que é a palavra do filho perdido, a parábola do filho perdido. Uma ovelha tem preço? Uma ovelha tem preço? Tem, claro que uma ovelha tem preço. Você compra uma ovelha. Uma dracma tem preço? Tem, é uma moeda, você compra uma moeda. Agora, uma vida tem preço? Não, uma vida tem valor. Então, é essa a diferença das parábolas entre uma e outra. Jesus quis mostrar a seguinte coisa: se nós damos valor para coisas materiais, porque nós não damos esse devido valor pelas vidas que se encontram novamente, pelas pessoas que decidem voltar para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. E aí a gente vai ler o versículo 18. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu. Por favor, trate-me como seu, ou como escravo em algumas versões. Tem como um filho passar a ser escravo? Mas olha, quando você se quebra e você se torna humilde, você entende que a partir do momento que você se torna servo, você é mais filho do que todos os outros momentos da sua vida. A nossa igreja, ela trabalha com a visão celular e ela trabalha com a limpeza do templo. E a limpeza do templo, ela é feita por células, né? E aí você percebe que de fato o maior que serve, porque por diversas vezes eu cheguei aqui para limpar e o pastor Alexandre estava aqui, o pastor Sérgio e os demais pastores, e metendo a mão em tudo e fazendo em tudo. Eu lembro que na época tinha a Ser Live, minha primeira Ser Live foi com a pastora Sueli, não sei se a senhora vai lembrar, Empatia e Simpatia, eu lembro até hoje. E a igreja estava em obra para o aniversário da Hellbot, e o senhor estava lá rejuntando o banheiro. E aquela cena ali mexeu tanto comigo que eu falei: cara, como eu posso ficar na minha casa quando o pastor da igreja está rejuntando o banheiro? E isso eram 7h30 da noite, não tem como. Isso eram 7h30 da noite e 8 horas era o culto. Eu falei: gente, como assim? Não tem como, não dá para entender. E aí eu vejo o pastor como essa pessoa que ele é filho, mas ele quer ser servo. O filho pródigo disse: não mereço ser digno de ser chamado seu filho. E o pai e ele diz: trate-me como seu escravo, trate-me como seu empregado. Nesse primeiro momento, o que o filho pródigo queria? Comer. Ele só queria se alimentar daquilo que era carnal. Olha o 20. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de... correu para o filho, abraçou e o beijou. Nós esperamos de Deus coisas materiais. Essa é a realidade de 99% das pessoas que voltam para a igreja, que vêm para a igreja, quando alguma coisa da nossa vida não está boa. Mas o que Deus tem para a nossa vida é algo que nós não podemos experimentar fora dele, que é a compaixão, que é esse abraço, que é esse beijo, é o entendimento de que aquilo que é carnal não me sacia mais. A fome do filho passou na hora. Ele chorou e ele se sentiu alimentado
no Espírito. Todo mundo já teve uma situação de estar fazendo um estudo, estar orando e tudo mais, e não perceber que a hora passou. Caraca, eu não almocei, caramba, eu não tomei café, e olha a hora e não sei o quê. Por quê? Porque você se alimenta do Espírito. Quando nós nos alimentamos no Espírito, nós esquecemos a nossa natureza carnal. E entra um pouquinho do que o Lucas falou. Nós entendemos que nós precisamos nos dobrar para que nós possamos ser cheios. E quando nós somos cheios, nós transbordamos na vida das outras pessoas. É isso que o pai trouxe para a vida do filho pródigo. Eu estou cheio de compaixão, eu vou te passar essa compaixão e eu preciso que você passe essa compaixão para a vida das outras pessoas. Eu preciso que você entenda que na minha casa você não é um escravo, mas você é alguém que tem uma função. E qual é a sua função? Fazer com que o reino de Deus seja conhecido, seja passado por vários lugares. O filho saiu, ele foi embora, mas ele poderia ter saído como um missionário e não como um pródigo. Não sei se todos sabem o significado da palavra pródigo, mas o significado da palavra pródigo é aquele que gasta de forma exagerada. Então a gente entende que filho pródigo é alguém que vem de determinada linhagem e acabou com essa linhagem a partir do momento que ele a usou de forma exagerada. Então o nome do pai desse filho foi maldito por onde ele passou. Vocês têm noção disso? Vocês têm essa sensação de que o filho passava por lugares e não era a reputação do filho que estava em jogo, e sim do pai? E o pai errou? Não. Então, quando nós nos afastamos da presença do Senhor e começamos a fazer coisas que fazem com que o nome de Deus seja colocado em xeque e seja até uma repúdia, sabe? A gente vive num mundo hoje que quando você é cristão, você é muito mal falado. Por quê? Porque pessoas negligenciaram o nome de Deus. E com isso, todo aquele que prega a verdade, todo aquele que vive a palavra de Deus, ele é rotulado como alguém mentiroso. Com certeza a gente já viu situações, pessoas falando mal do pastor Alexandre, pessoas falando mal de outros pastores. Por quê? Porque elas vêm do mundo onde pessoas como o filho pródigo fazem com que o nome de Deus seja colocado na lama. Porque a gente não entende que não é a nossa reputação que está em jogo. É a reputação do Espírito Santo. É a reputação daquilo que Ele fez na nossa vida. Como eu posso ter vivido coisas maravilhosas com Cristo? Como eu posso ter a mudança de vida? Como eu posso ter a minha família no altar e depois eu largar tudo isso? Você acha que as pessoas vão falar mal de mim? Elas vão falar mal de Deus. Por quê? Esse Deus te abandonou. E não é isso que acontece. Volto a dizer, o pecado ele traz prazeres momentâneos que só visam o presente. Porque depois o pecado te traz a dor na consciência. E aí você tem duas opções: ficar com o remorso ou com o arrependimento. O remorso faz com que você chore, mas volte a cometer aquele erro. O arrependimento faz com que você chore e diga: eu nunca mais faço isso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno do teu amor. Faz com que você se quebre, faz com que você entenda que sem Cristo nada você pode fazer. Aleluia. Eu nem falei o tema, né? Não sei se colocaram, e eu também nem falei. Confissão, a porta da restauração. Ai, botaram o líder Leandro de Souza, pô, era pra ser Lelê. 21, por favor. Aqui está o tema da nossa palavra. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Ele confessou tudo o que ele fez. Ele confessou, ele colocou diante do pai dele a seguinte declaração, Tiago: eu fiz algo contra ti que faz com que eu nunca mais tenha o direito de ser chamado de filho. Mas a gente vai ver no 22, perdão. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa,
Tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Aleluia. E aqui, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Quando nós nos colocamos na posição de escravo, o Espírito Santo, Deus nos traz a seguinte colocação: vocês são pessoas que precisam propagar o meu evangelho. Vocês precisam passar para outras pessoas o que eu fiz na vida de vocês. Por isso que ele deu a melhor roupa, ele colocou o anel, ele colocou a sandália e ele preparou uma festa. Não só porque o filho voltou, mas para o filho entender que ele precisava fazer com que as outras pessoas conhecessem aquele lugar que fez ele cair e pensar: caramba, naquele lugar eu tenho alimento. E eu não falo de alimento carnal, eu falo do alimento espiritual. Porque a nossa vida às vezes é sair daqui e chegar em casa você só ter um arroz e o feijão. Mas é saber que em tudo você vai dar graças. Porque a Bíblia diz que nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. E aqui eu tirei uma coisa muito, muito importante, que no mundo atual a gente percebe que as pessoas dizem que todos nós somos filhos de Deus. E essa não é uma verdade, né? Em João, capítulo 1, versículo 12. Pode botar, por favor? Só para eu conseguir ler. Mas a todos que creram nele e aceitaram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não dá para dizer que todas as pessoas são filhos de Deus. Quando o filho se afastou, ele deixou de ser filho. Ele só tinha o nome de pródigo. Se ele não volta, a parábola seria a parábola do pródigo. Ela tem o nome de a parábola do filho pródigo porque ele volta. E quando ele volta, ele se declara filho. Não dá para eu ser filho fora do corpo. Não dá para eu ser filho fora dos caminhos do Senhor. E a palavra de hoje é uma palavra de reconciliação. É para que a gente entenda que não tem como eu dizer que eu sou filho de Deus se eu não sigo com Ele, se eu não ando alinhado com Ele, se eu não faço parte da casa a qual Ele habita. Nós somos templos do Espírito Santo? Sim, mas a Bíblia diz que não é para deixar de congregarmos como alguns fazem. E esses alguns que não congregam, eles se esfriam e eles morrem. Então não tem como eu dizer que eu sou templo do Espírito Santo se eu estou fora do altar do Espírito Santo. É como se eu fosse a lenha e aqui fosse o fogo. Uma lenha fora do fogo, ela faz brasa? Uma lenha fora do fogo, ela esquenta alguém? Então não dá para eu esquentar alguém fora do fogo. Não dá para eu dizer que eu sou filho se eu não estou dentro do propósito daquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Agora para acabar, para encerrar, porque nessa parábola ela fala também sobre um filho que ele não saiu e ele permaneceu, mas que ele foi totalmente contrário com a volta desse filho pródigo. Mas hoje eu não quero falar desse filho, porque eu creio que aqui na nossa igreja nós somos como esses servos que receberam bem a volta do filho. E eu quero crer que aqui a gente não tem esse filho mais velho que quando vê alguém voltando para Jesus não se alegra. Então vou pular essa parte, porque eu não quero acreditar, eu creio que o pastor Alexandre também não quer acreditar, que aqui tem esse filho que ficou, mas é um filho amargo, é um filho que quando tem alguém se convertendo ele não se alegra. Cremos que na Rehoboth não tem esse tipo de filho, amém? Então projeta por favor o 15:32, Lucas 15:32, por favor. É o tema lá da célula, né? O versículo base da nossa célula. Mas tínhamos de... Vamos ler todo mundo, por favor, 32? Amém? No 3? 1, 2, 3.
Aleluia. Aquele que estava morto agora está vivo. Aquele que estava perdido agora foi achado. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de comemoração. Hoje é dia dos filhos perdidos voltarem para casa. Hoje é dia dos filhos que se ausentaram entenderem que não há outro lugar para eles estarem a não ser a casa de Deus. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu não me abandonou. Basta! E ficar feliz, e ficar feliz. Levante suas mãos.